Bom dia, gente. Dia da mudança. Deitado, olha só quem tá aqui comigo. Meu ninguém. Tô parecendo aquelas crianças em dia de passeio de escola, sabe? São 6:30 da manhã e eu acordei tipo 5:30 sem despertador. Até tentei dormir de volta, mas eu não consegui. Wanted to know everything about you. I didn't wanna waste no time. Acordadas devidamente no horário, 9, na verdade são 10, na verdade. Eu tinha que dar uma aula hoje, 8 da manhã. E aí acordamos para fazer a aula. E aí tô aqui passeando com o senhor cãozinho. Nosso último passeio, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tava mais tensa, assim, sabe? Tipo, com medo de não conseguir já tudo organizado. Porque, né, eu não vou mais estar morando aqui, então preciso deixar as coisas organizadas pro meu papis, né? Se ele quiser usar o guarda-roupa, sei lá o que ele vai fazer. Então deixei as coisas meio organizadas. E aí eu tava meio tensa. Do tipo assim, meu Deus, preciso deixar tudo organizado. Só que, óbvio, né, tem coisas que eu não consegui deixar tão organizado quanto eu queria. Mas that's life, provavelmente eu volto em dezembro, a gente tá em julho. Então também assim, né, gente, não é todo tempo. E é isso. E aí deixei as coisas meio organizadas. Agora eu tô passeando com o cachorrinho. A gente vai ir levar uma caixa pra uma transportadora, porque eu vou precisar enviar uma caixa. Pra não ter que comprar de novo, eu vou enviar. E aí eu compro tudo numa caixa só. Inclusive, gente, me arrependi de não ter colocado algumas coisas na caixa, mas já foi. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. E aí, galera, me despedindo do meu quarto. Olha só meu quartinho aqui, que me abrigou por 1 ano e meio. Obrigada, casinha. Gente, que tristeza. Olha como tá. Eu consegui tirar bastante coisa. E aí ficou assim, ó. Só tem roupa de cama, toalha, cabides e cabides. E olha que eu tô levando os meus cabides. Sobrou bastante coisa, assim. Foi tudo vazio, tudo vazio. Aí aqui, ó, as gavetas também, ó. Deixei só, tipo, coisinhas de papelaria, cabo aqui, né? Porque eu vou deixar 2 computadores aqui. E aí os cabos vão ficar velas e o resto, ó, vazia, gente. Ai, juro, que dó, velho. E aqui o meu guarda-roupa mesmo, né? Que era a parte que eu mais usava, porque aqui tem gaveta. E aí ficou assim, vazio também. Ele tava lotado, lotado. Aí eu deixei algumas roupas ainda, porque assim, Recife não faz tanto frio que nem aqui. Então, as roupas de frio eu não tô nem me preocupando. Na verdade, tô levando, tipo, acho que 2 jaquetas, porque eu vou passar uma semana em São Paulo. Aí aqui não deveria ter nada, na verdade, mas enfim, ficou algumas coisinhas. E aqui ficou minhas câmeras, que eu tenho, essas aqui vão ficar. Tem 3 digitais, na verdade 4 digitais. Essa daqui é um projetinho que a gente vai pegar depois pra revitalizar, porque ela tá literalmente desmanchando. Então, por isso que ela não vai ir dessa vez. E aqui ficou 2 computadores. Esse HP é um computador muito antiguinho. Ele é, tipo, de 2000 e... Antes de 2020, ele é, tipo, 2017. E ele já não era, tipo, um computador top quando a gente comprou. E o de baixo era meu computador que tava comigo até esses dias. Mas eu troquei ele recentemente por conta que eu vou estudar na faculdade e eu trabalho dando aula. Então precisava de um computador um pouquinho melhor. Aí aqui ficaram roupas, algumas roupas bagunçadas, porque foi o que deu. E aqui ficou bagunças minhas, que era o que já... Normalmente era assim já. Eu tava morrendo de dó até deixar. Aí eu falei, cara, mas quando meu pai morava sozinho, eu deixava o meu guarda-roupa meio que assim, pedindo da minha casinha. Olha só.
Eu adorava quando eu entrava aqui, assim, esse globo, quem me deu foi o meu avô. Ele era vendedor de livros, só que era empresa própria, então ele batia na porta das pessoas vendendo livro naquelas épocas de antigamente. E aí ele também vendia alguns supplies pra escola, e incluindo globos, assim. E aí ele me deu um, antes dele falecer, em fotinhos da nossa família. Eu, piquitiquinha com meu papo. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away. Vocês piscaram, eu estou na casa da minha mãe, gente. Eu ia falar que esse aqui é meu quarto de infância, mas ele não foi meu quarto de infância, porque quando eu fiz 16, 17 anos a gente se mudou de casa. Mas é um quartinho ainda com carinha de baby. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tô deitada, e aí aqui tem a minha estante de livros. Eu que planejei todo esse quarto, eu tirei da minha cabeça como eu queria. Porque ele é um quarto pequeno e eu queria uma cama de casal. E aí, na época, eu planejei todo esse quarto na minha cabeça com ideias que eu vi na internet e fui juntando. E aí, o que que eu fiz? Como ele é muito pequeno, eu pedi para o cara fazer uma escrivaninha em L, que era o meu sonho ter uma escrivaninha em L. Eu achava muito lindo. Eu ainda acho muito, muito, muito lindo. E aí, ela serve também como mesinha de cabeceira. Então, ficou bem útil. E aí, ali a gente tem duas gavetas e as estantes. E esse armário aqui foi ideia do marceneiro na época. Eu nem tava fazendo muita questão dele por conta da janela, mas deu tudo certo. E aí tem várias coisas minhas aqui ainda. Já tem coisinhas da minha mãe, que eu já liberei bastante espaço pra ela. E aí ali, gente, eu tive uma ideia de fazer uma estante atrás da porta. Feng Shui vamos detonar, mas ficou muito, muito útil essa estante. Ela tá vazia hoje, porque vazia, né? Ela tá com pouca coisa, porque né, me mudei, tirei os livros daí, etc. Mas ela é muito útil, que é essa estante, porque a porta tá ali e essa estante tá atrás dessa porta. E eu fiz ela alta até o chão e ficou muito útil. E é aqui na minha frente o guarda-roupa e esse é o quarto. Ele é bem pequenininho mesmo. Mas ficou muito bom esses planejados. Valeu cada centavo que a gente gastou. Quando eu me mudei, a gente comprou alguns guarda-roupas modulares da Madeira. Só que eles não prestaram, tipo, muito baratex, assim. E eu não sei se eu comprei a marca errada, o que que eu fiz, mas não ficou bom. E aí a gente trocou, fez tudo marcenaria, ficou muito, muito lindo. Eu tenho um maior preço por esse quarto. E aí, gente, eu tô aqui agora sofrendo. E eu tava pensando muito na vida. Enfim, eu tô questionando as minhas escolhas. Porque, nossa, eu já tô sofrendo de saudade. E eu não gosto muito de compartilhar isso. Eu acho que eu não gosto muito de drama, essas coisas, mas eu também nunca vi ninguém aqui no YouTube falar disso. Acho que o mais próximo que eu já vi foi a Vitória Doso, né? Porque ela já se mudou pra São Paulo, enfim, e eu acompanho ela. E. Ai, gente, é muito doloroso se mudar. Dei tchau pro meu pai, né? E eu vou ver ele ainda, enfim, né? Eu vou voltar pra cá em dezembro, nem é tanto tempo assim, e eu vou sempre estar vendo eles. Mas fica uma dorzinha assim, sabe? Tipo assim, caramba. Será que eu tô sendo egoísta? Será que, poxa, eu deveria ir meu cachorrinho, né? Ele não vai comigo. E eu tô com o coração partido por causa dele. Porque. Ai, eu tô com o coração partido por causa do senhor Johnny, porque eu queria muito ele comigo. Mas, enfim, não será possível por vários motivos. Quando eu chegar em Recife, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou morar sozinha, né? Eu vou morar, tipo, numa pensão. Então não tem como eu levar ele por enquanto. E até mesmo me adaptar, né? Visualizar na faculdade. E
A gente não pode deixar o cachorrinho sofrer assim, né? Porque eles sofrem, eles precisam de uma rotina. Então aqui em São Paulo ele tá melhor porque ele tá com a minha avó, que ela dá super uma rotina pra ele. E aí eu fico tentando voltar pra esse lado racional, sabe? Tipo, calma, você não abandonou seu cachorro, você tá ainda, sabe, comprou petisco, vai dar, vou ir ver ele ainda, né? Porque eu ainda tô aqui em São Paulo. E ele vai ficar na casa da minha avó essa semana aqui. Enfim, ele tem duas casas, a falta de uma ainda, gente, é do minha avó, do meu pai. E se precisar ainda a minha mãe, né? Enfim. E aí eu tava assim, nessa onda de sentimento, de ficar triste o tempo todo ainda, eu tô muito, muito chateada. Eu não esperava que eu fosse ficar. Eu não esperava que eu fosse ficar tão emotiva. Eu não esperava de verdade, assim, a hora que eu gravei aquele vídeo pra vocês, ai, me despedindo no quarto e tal, eu tava de boa, assim, só que a hora que eu cheguei aqui, aí começou a cair a ficha, assim, sabe? Eu não vou mais voltar pro condomínio do meu pai, que eu amo tanto aquele lugar, né? Eu vou voltar agora. Enfim, não tô morrendo, né? Eu vou voltar aqui ainda muitas vezes, obviamente, né? Vou visitar minha família. Mas há um sentimento de que não é a mesma coisa mais, porque não vai mais ser a minha. Não vai mais ser a minha casa propriamente dita. Apesar de que é, sabe? E olha, engraçado, gente. Ele contou pra mim que ele que me tirou da barriga da minha mãe. Olha que doido. Minha mãe teve cesárea. E ele falou que a médica ensinou ele na hora e deixou ele puxar. E aí ele que me puxou, olha que doido. Enfim. E aí eu tô assim, com uma dor no coração de deixar isso pra trás, mas a gente tem que entender que a gente não tá deixando pra trás, né? Pelo contrário, eu tô honrando tudo que eles fizeram pra mim até agora. Fazer uma puta de uma faculdade top. Ter muitas oportunidades que muitas pessoas não têm só por estar lá, sabe? É, e ser quem eu sou, ter toda a educação que eu tive. Mas dá uma dor, assim, sabe? E aí eu comecei a me lembrar muito de algumas coisas da questão da constelação familiar. Que a gente fala que a gente quer sempre pertencer ao nosso bando, né? A gente quer sempre pertencer à nossa família. Muitas vezes é difícil a gente mudar os comportamentos, porque se a gente mudar, a gente vai sentir como se a gente não estivesse pertencendo àquela família. E eu tô me sentindo um pouco assim, sabe? Tipo, poxa, será que eu não vou ser pertencente? Óbvio que nada disso é verdade, enfim, né, gente? Mas tô falando assim do sentimento da minha criança interna, né? Tipo, será que eu não vou ser pertencente mais? Porque eu tô me mudando? E eu me sinto realmente não pertencente, porque eu tô indo pra um lugar que acho que a única pessoa da minha família que pisou foi meu pai. E assim, na minha família não tem uma conexão assim com o Nordeste, a gente é de Minas, do Paraná, então a gente não tem essa conexão, então eu me sinto assim, nossa, eu tô indo realmente pra muito longe, sabe? E aí eu comecei a ficar meio triste, assim, eu tô bastante chateada. Chateada não, tô com saudade, muita saudade do meu neném, do meu cachorrinho. E já tô morrendo de saudade do meu pai, ele assiste meus vídeos, então ele vai ver. O que eu estou nesse momento é tomando longos banhos de reflexões e escutando uma música da Orixá que foi me concedido, que ela tá me ajudando agora, que é a Yansan. E se você não é dessa religião, não pula isso, porque isso não é sobre religião, isso é uma história mitológica. Então escuta, às vezes ela pode te ajudar. E Yansan, ela ensina as pessoas sobre o poder da transformação. Ela, na religião, ela é a senhora dos ventos, das tempestades, e ela tem uma lenda dela que ela se transformava em borboleta e em búfalo. E por que a borboleta, né? Uma entidade me explicou esses dias que a borboleta é por conta dessa questão da transformação. E é por isso que ela que tá me acompanhando nesse momento da minha vida, porque ela trouxe toda essa transformação. É um momento de crescimento, querendo ou não. Então, ela tá me ajudando muito, assim, quando eu fico meio triste, eu lembro da história dela, das músicas dela.
Enfim, né, gente? E aí tem essa história de Ansan, que é uma orixá das religiões brasileiras, enfim, das religiões afrodescendentes. E aí tem uma história de que Ansan, ela precisou se transmutar e ela virou uma borboleta, justamente por conta da agilidade, flexibilidade e liberdade de ir e vir desse animal. E o poder de transformação, né? Porque era uma lagarta e se transforma numa borboleta. Então, tá me ajudando. Enfim, não quero catequizar ninguém. É só uma lenda, né? Pra gente adequar os simbolismos à nossa vida. E aí tá me ajudando bastante a pensar sobre isso. Olhando todos os livros que eu ganhei de presente de várias pessoas especiais na minha vida. Enfim, dei livros pras pessoas porque é um presente mais especial. E um desses livros que eu tô vendo aqui, ó, tá aqui, ó, esse laranjinha. É O Sol é para Todos, que é um livro muito lindo. Eu amo esse livro, um dos meus livros preferidos. Foi uma pessoa muito especial que me deu. E O Pequeno Príncipe também foi meu avô que me deu. E é isso, gente. Estamos aqui no momento chororô. Amanhã vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou ir pintar esses bracinhos. Eu pretendendo fazer uma tatuagem bem aqui, assim, ó. Vamos ver se a tatuadora deixa. Porque eu tenho uma aqui, né? Aí eu queria fazer aqui uma escrita. E aqui também já tem outra. Então, vamos ver o que acontece. E agora eu tô pensando que talvez eu queria fazer uma borboletinha de Yansan. Mas eu queria fazer no pé. Vamos ver o que acontece. E é isso. Boas noites. under street lamp.